Fala aí, meus opressores. Nesse vídeo eu vou comentar sobre as declarações do Paulinho da Força durante um evento em comemoração do Dia do Trabalhador, no qual ele disse que o Centrão está negociando uma reforma que não reeleja Bolsonaro. Para mim essa declaração é muito importante porque ela é a prova de que o texto da reforma da Previdência é bom, vai fazer bem ao país e, consequentemente, vai fazer bem para quem está no poder, para quem está no governo. E é a prova também de que existe ali uma parte do Centrão, não vou generalizar porque tem bons nomes no Centrão, dos partidos chamados de Centrão, que são bons nomes, são pessoas de bem que estão pensando no país. Tem aí o Narciso Peronde, do MDB, o Eduardo Cury, do PSDB, o Paulo Martins, do PSC, né, já que o PSC é considerado um partido de Centrão. E essa fala ela contrasta muito com a fala do Paulo Ganim, deputado federal pelo Novo, que ele tuitou dizendo que gostaria que o presidente fosse o Amoedo, que o presidente dele seria o Amoedo, que ele gostaria muito de trabalhar, de ser deputado com o Amoedo sendo presidente, mas que ele torce por Bolsonaro, mesmo que isso signifique que ele seja reeleito, né? E é o pensamento do brasileiro de bem, é o brasileiro que está pensando no país, é o brasileiro que está pensando no progresso, e não apenas olhando para o seu próprio umbigo, pensando no poder. Então eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo. O Paulo Guedes, ministro da Fazenda do Bolsonaro, ele escreveu um texto reformando uma PEC 6 de 2019 para a reforma da Previdência, né? Para quem não sabe, o atual modelo de Previdência está quebrado no Brasil, é uma pirâmide entre gerações que, como toda pirâmide, faliu, né? Se antes você tinha ali na base da pirâmide 10 trabalhadores para cada aposentado, lá no topo da pirâmide, hoje essa pirâmide, com a expectativa de vida aumentando, né, com um grau cada vez mais alto de informalidade, ela está quase virando um quadrado. Se antes você tinha 10 trabalhadores para cada aposentado, hoje você tem 2 trabalhadores para cada aposentado. Isso é inviável, é insustentável essa condição, né? Então, você tem ali opções de reforma da Previdência. Uma reforma superficial, bem tranquila, bem simples, que vai resolver o problema por uns 5 anos. E daqui a 5 anos a gente vai ter que estar conversando de novo sobre reforma da Previdência. Não sabemos com quem no governo. Ou você pode escrever uma reforma da Previdência que resolva o problema de vez, né? E foi isso que o Paulo Guedes fez, uma reforma dura, uma reforma profunda, que resolve de vez com todas as distorções do sistema previdenciário, onde hoje o sistema previdenciário hoje, que é uma transferência de dinheiro dos mais pobres para os mais ricos, você tem ali os mais ricos se aposentando por tempo de contribuição a 55 anos, com uma média de aposentadoria lá em cima, e o pobre hoje já se aposentando por idade mínima, aos 60 anos, sustentando essa previdência dos juízes, promotores, deputados, etc. E o que acontece? O texto do Paulo Guedes, como é um texto muito bom, que corrige de vez, até prevê a possibilidade, prevê que esse sistema de pirâmide entre gerações passe para um sistema de capitalização, que nada mais é do que uma poupança individual, onde você vai poupar para a sua própria aposentadoria, que é um modelo que está presente nos modelos mais bem-sucedidos pelo mundo. O Paulo Guedes, quando ele escreveu essa proposta, ele previu uma economia de 1,1 trilhão em 10 anos, né? E isso, em 4 anos, né, que seria o tempo de mandato do Bolsonaro, não seria 1,1 trilhão, mas seria o suficiente para você jorrar investimento no país e você trazer de volta investidores externos, capital externo, a taxa de juros abaixando, ou seja, se a reforma passar do jeito que está, o país vai melhorar muito e, consequentemente, o Bolsonaro vai ficar invencível nas próximas eleições. O que eles querem fazer é enfraquecer o texto, desidratar o texto, para que o Bolsonaro não se torne esse bicho-papão nas eleições de 2022, para que ele não consiga fazer tanta coisa, para que ainda tenha jogo ali de tentar eleger alguém que não seja o Bolsonaro. E eu não preciso explicar muito porque que isso é um pensamento muito egoísta, um pensamento de quem não está pensando no Brasil, e sim poder, está pensando nas próximas eleições e não nas próximas gerações. E o que eu quero dizer é o seguinte: o discurso desse povo é que é necessária a reforma, porque todo mundo já sabe hoje que é necessário fazer a reforma da Previdência, mas que não é essa que está aí, né? Não é essa porque essa é muito forte, é muito dura com os mais pobres, é preciso fazer ali algumas alterações, algumas emendas, preocupação social, preocupação com os mais pobres, corrigir ali algumas injustiças. Balela, e o Paulinho da Força, pelo menos, ele foi honesto em falar, a gente não está pensando no Brasil, a gente está pensando nas próximas eleições. Porque é isso que ele quis dizer, né? O Centrão está negociando uma reforma que não reeleja Bolsonaro, é o seguinte:
Essa reforma que está aí vai fazer o Brasil crescer muito e o Bolsonaro vai ficar invencível. A gente não quer que isso aconteça. É isso que ele disse. E aí, minha cidade, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, um exemplo é o deputado federal aqui de Caxias, que é o Áureo, que ele tá com esse mesmo discurso. Estou preocupado com os mais pobres, com a aposentadoria rural, com o BPC, e aí tem que fazer algumas alterações. Convocou uma audiência pública aqui na cidade para tratar sobre a reforma da Previdência, falou um monte de asneira, só chamou sindicalista e não deixou os membros da MBL falarem lá na audiência pública. Não deixou, porque sabia que seria refutado. Sabia que estava falando besteira, sabia que estava falando asneira e que ficaria muito feio para a imagem dele ser refutado na audiência pública que ele mesmo convocou. Ou seja, uma postura autoritária, antidemocrática, chamou um monte de gente do mesmo lado, um monte de funcionário público comissionado por ele. E aí é fácil, né, Áureo? Aí é fácil. Debate que é bom, fugiu do debate. Não deixou os membros do MBL falarem. Por quê? Porque é isso daí. O texto original da reforma vai fazer o Brasil crescer. E isso o Paulinho da Força deixou muito claro para todo mundo. Então, muito obrigado, Paulinho da Força, porque pelo menos o senhor foi honesto em falar que vocês não estão nem aí pro Brasil. Vocês querem saber das próximas eleições. E o texto original, do jeito que tá, do jeito que foi escrito pelo Paulo Guedes, vai fazer o Brasil crescer, vai diminuir muita injustiça do nosso atual sistema previdenciário, vai corrigir de uma vez por todas. Para quem não sabe, é o maior custo hoje, o maior gasto hoje do governo federal é com a Previdência Pública. A Previdência Pública gasta muito mais do que saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. E o Paulinho da Força sabe que o texto atual da reforma da Previdência vai corrigir isso, vai fazer com que o governo tenha dinheiro para saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, o Brasil vai crescer e o candidato dele não vai ganhar do Bolsonaro. E olha que eu também não sou muito fã do Bolsonaro, acho que ele está pecando em várias partes do governo dele. Acredito que, de uma maneira geral, o governo dele está indo bem, mas poderia estar muito melhor se ele dialogasse melhor com alguns setores da sociedade, se ele já afastasse de vez algumas coisas que não são boas do governo dele, que estão dentro do governo dele, que estão minando o próprio governo dele. Tenho várias críticas com o Bolsonaro, mas eu tô com o Paulo Banimi. Eu torço por ele, porque ele está comandando o barco no qual eu estou dentro e eu preciso que o governo Bolsonaro tenha sucesso, porque é o sucesso do meu país. Já você, Paulinho da Força, você está pensando em poder e não no país.